Todos dizem amém. Hoje é a lição número 9, ou deixem-me dizer assim, a última, amém. Chegamos à lição 9, eu ainda pensei que ia chegar à lição 10, mas não. E é a lição número 9 de a unção e o seu agente. Sabemos que sem a unção do Espírito Santo, e o agente da unção é o Espírito Santo, amém? Que sem a sua unção nós não teríamos capacidade de vencer nesta vida espiritualmente falando, amém? Precisamos da unção de Deus, precisamos do seu Espírito. E a semana passada nós falamos sobre a necessidade de renovar o azeite da nossa candeia. Lembram-se que a gente falamos das 10 virgens, amém? Que 5 foram encontradas com azeite na sua candeia e as outras não tinham azeite. Então nós precisamos ter azeite, porque o noivo vem aí e precisa se encontrar com a noiva. E a noiva tem que ter unção na sua vida, ok? Sem unção nós não vamos nos poder apresentar perante o nosso noivo, amém? Que é Jesus Cristo, amém? Então precisamos do azeite na nossa candeia, ou como nós falamos a semana passada, nos esfregar na unção. Falamos de uma escritura de David que nós precisamos nos esfregar com a unção. E o que é que isto quer dizer? Que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, amém? Diariamente, para que a sua unção possa fluir livremente nas nossas vidas também diariamente. E principalmente se nós reconhecermos nas nossas vidas uma perda de unção, ou se nós reconhecermos certa frieza na nossa vida espiritual, se nós notamos que já não somos o que éramos para Deus, já não somos o que éramos, amém? Na nossa comunhão e no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos da unção para reatar esse relacionamento com o nosso Deus, amém? E no Salmos 23, o verso 5, o David declarou algo que era muito importante para ele na sua vida. Ele diz, o verso 5 de Salmos 23, ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então ele sabia que precisava da unção na sua vida, precisava que fosse uma unção a transbordar. Não necessariamente só uma unção, só um pingo da unção, mas algo que deveria vir a transbordar, amém? E deixem-me dizer, antigamente no Médio Oriente, eu penso que ainda hoje devem fazer isso, os pastores esfregavam com azeite os seus animais, principalmente as ovelhas, amém? Para impedir insetos de molestá-los. Para nós, isso, esfregarmos-nos na unção, ou enchermos com a unção do Espírito Santo, é simbólico de que a unção do Espírito Santo nos vai conservar livres de ataques inimigos, amém? Vai nos manter livres de assédios de demónios, ok? E também reforça que nós estamos debaixo amém, da direção do Espírito, ok? Então nós precisamos estar ungidos com a unção do Espírito Santo. Nós encontramos 3 chaves neste esfregar que nos ajudam a conservar e aumentar a unção. Então, primeiro, quais são essas chaves? Primeiro, é que Deus vê se nós cuidamos daquilo que Ele nos dá. Lembram-se da história dos talentos? Lembram-se da história dos talentos, que Deus dá vários talentos, amém? Lembram-se da história? Então Deus vê se nós cuidamos daquilo que nós damos. Ele vê se estamos a multiplicar os nossos talentos ou se estamos a enterrar os nossos talentos. O que é que nós estamos a fazer com os nossos talentos? Deus não nos vai acrescentar mais unção ou mais poder na nossa vida, ou mais revelação ou autoridade, se nós não estivermos a usar aquilo ou a multiplicar aquilo que Ele já nos deu, ok? Então a primeira chave, como é que nós estamos a cuidar daquilo que Deus nos deu? Como é que estão? Deus examina aquilo que nós estamos a fazer com aquilo que Ele nos deu. Estamos a usar ou estamos simplesmente a enterrar ou a ignorar que temos um talento ou que Deus nos deu alguma coisa? A segunda chave está em Lucas 24, o verso 29 a 31, mas nós não vamos ler, mas o verso 29 diz que quando Jesus ia a caminho, quando depois de ressuscitar, ia a caminho de Amaús, ele encontrou 2 discípulos, 2 dos seus discípulos.
E eles, os dois discípulos, pediram a Jesus para ficarem com eles. Eles não sabiam que era Jesus, mas disseram, fica conosco, anda conosco nesta viagem, caminha conosco. E estavam a falar sobre Jesus, sobre a situação de Jesus, amém, ter partido. Se eles não tivessem pedido para ele ficar, eles nunca teriam recebido a revelação de quem ele era, que ele era Jesus que estava a caminhar com eles. Eles não teriam recebido a revelação. Por quê? Porque isso só foi revelado a eles, que ele era Jesus, quando Jesus ficou com eles e partiu o pão, quando eles se sentaram para comer. Foi só ali que eles entenderam que era Jesus que estava com eles. Muitas pessoas hoje em dia perdem a revelação de Jesus porque não insistem em ficar com ele. Hoje em dia as pessoas estão muito atarefadas com as coisas do seu dia a dia, amém? Com os seus trabalhos. Infelizmente estão atarefadas com essas coisas que não têm tempo para estarem com Jesus. E se nós não estivermos com Jesus, Jesus também não vai ficar conosco. Ele ama-nos, ele ama o pecador, mas o relacionamento com ele, amém, não vai dar grande fruto, porque não há relacionamento, ok? Por isso, é importante nós ficarmos com Jesus, não desistirmos dele, insistirmos que ele fique conosco, insistirmos, porque foi isso que fizeram os discípulos de Emaús. Eles insistiram, não, fica conosco, vem comer conosco, está conosco. E nós devemos ter essa insistência. Senhor, fica conosco. O Senhor ajuda-nos, Santo Espírito guia-nos, leva-nos ao Pai, leva-nos ao Filho. Amém? Entendem? Precisamos disso. Amém? Não desistam de tirar tempo com Deus, porque é muito importante para terem unção, para poderem vencer nesta vida. A terceira chave é que devem se associar com pessoas ungidas, porque elas vão esfregar a unção delas em vocês também. Por isso é muito bom nós andarmos com pessoas que têm um relacionamento com Deus, para que a sua unção possa fluir também em nós. Nós temos exemplos, por exemplo, como os homens que andaram com David. Quando David começou a ser perseguido pelo rei Saul, homens vieram ter com David e eles tornaram-se poderosos por causa da sua associação com David, com o rei David. Okay? Eles receberam uma unção dobrada por isso. Então, nós precisamos também de estar junto com pessoas que nos repartem da sua unção, que são pessoas dedicadas a Deus, que repartem da sua unção. E por isso, podemos dizer coisas como esta, por exemplo, Espírito Santo, ajuda-me a esvaziar de mim própria, dos meus desejos, daquilo que eu quero, amém? E que eu possa ser cheio da tua unção, que eu possa ser cheio do teu poder, amém? Então, desejar mais da unção do Espírito leva-nos a uma unção dupla. Temos, por exemplo, não sei se vocês se lembram, já ouviram falar de Elias e de Eliseu, os profetas Elias e Eliseu. Sabem, o maior desejo de Eliseu era ter uma unção dobrada. Ele via Elias, via o seu mestre e via que Elias fazia grandes coisas e ele queria uma unção dobrada. Esse era o seu maior desejo. E sabe como é que isso aconteceu, ele ter unção dobrada? Porque ele foi obediente e foi humilde em servir o seu mestre. Se nós formos obedientes a Jesus e o servirmos com humildade, Deus vai aumentar a unção na nossa vida, vai aumentar o poder na nossa vida, ok? Jesus é o nosso mestre, é ou não é? Amém? Então, Elias, por exemplo, tipifica, é o tipo do Senhor Jesus. Eliseu é o tipo do crente. Por conseguinte, acredito que é aceitável nós desejarmos, tal como Eliseu, ter uma unção dobrada nas nossas vidas. Primeiro de Reis, vamos ler sobre a história de Elias e Eliseu. Em 1 de Reis 19, 16, Deus disse algo a Elias. Ele diz a Elias: ok? Também a Jeú, Deus dá uma ordem a Elias para ir ter com a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás,
profeta em teu lugar. Em profeta em teu lugar. Ou seja, nós vemos que Elias vai encontrar Eliseu a trabalhar no campo com uma junta de 24 bois. 24 bois. Ou seja, naquele tempo, ter tantos bois significava que a pessoa era rica. Tinha posses, ok? Era rica. Então Elias encontra-se, não é, com esse jovem que está a trabalhar no campo. Tem um trabalho pesado, um trabalho árduo, um trabalho diferente daqueles que os profetas tinham. Elias era profeta, ok? Era um trabalho completamente diferente. Mas Deus conhecia o coração de Eliseu. Por isso disse a Elias, vai e unge-o como profeta em teu lugar. Ou seja, Deus estava a dizer a Elias, vou dar continuidade ao teu ministério. E em 1 de Reis, no capítulo 19, eu creio que é a partir do verso 19, se também não estou em erro, mas vamos ler, 1 de Reis 19 a 20, são só dois. 1 de Reis 19, diz assim, partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Verso seguinte. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito. Não percebi bem essa tradução, mas vocês entenderam. Amém? Então nós vemos aqui que Elias passou por ele e lançou-lhe, amém, sobre Eliseu a sua capa. Com este acto ele estava a designar Eliseu como seu sucessor. Eliseu não se importou com a sua vida que tinha, ele deixou tudo logo na hora e seguiu o profeta. A única coisa que ele fez foi, deixa-me ir beijar o meu pai e a minha mãe. Ou seja, ele demonstrou respeito pelos seus progenitores, honrou os seus progenitores antes de partir. Depois de fazer isso, Eliseu tomou, nós vamos ver no verso 21, diz que ele tomou uma junta de bois, matou-os e deu-os ao povo, dividiu com o povo e com os seus servos. Depois levantou-se e seguiu Elias e o servia. Este ato de ele matar os bois e dar ao povo e dar aos seus servos e tudo, representa a sua renúncia quanto à vida anterior. Ele estava a dizer, esta vida já não é minha, eu vou entrar na vida que Deus quer que eu siga. Ou seja, Deus jamais nos dará uma porção dupla enquanto estivermos a carregar os fardos da velha natureza, dos dias de ontem. Paulo referia-se a esta atitude a dizer o seguinte, em Filipenses 3,13, ele diz assim, Paulo dizia assim, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, muitas das vezes, se nós queremos que Deus nos abençoe, que multiplique, sei lá, as nossas finanças, nós temos que deixar, há algo que temos que deixar para trás, há coisas que temos que deixar. Nós temos que deixar, amém, de, sei lá, fazer contas extras, amém, porque se a gente vai fazer, se formos viciados em compras, vamos entrar em problemas, vamos ter mais coisas para pagar, verdade? E Deus não pode abençoar, Deus quer que cada um de nós tenha sabedoria a lidar até com as suas próprias finanças, amém? Para que Ele nos possa abençoar. Então, há coisas que temos que deixar de fazer, há coisas que têm que ficar para trás, para podermos avançar nas coisas novas que Deus tem para nós. Só quando nos despedimos do ontem é que podemos receber as promessas do amanhã, ok? Então, o primeiro passo para quem quer andar pela estrada da dupla unção é deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que é que nos afasta de Deus? Temos que pensar, o que é que me está a afastar de Deus? Por que eu não tenho mais comunhão com Deus? O que é que me evita de eu ter comunhão com Deus? O que é que me evita de eu ir à casa do Senhor? Amém? Temos que fazer essas perguntas e dizer, se eu quero mais de Deus, eu tenho que ver o que é que está à frente de Deus. Amém? Tenho que ver isso.
Em 2 de Reis encontramos então a continuação da história de Elias e Eliseu. Vemos eles a viajar por vários lugares e isso leva-os a Gilgal, que era um lugar de atividades religiosas e que não tinha poder sobrenatural algum, ou seja, poder de Deus algum. Josué também habitou em Gilgal. Era o lugar, Gilgal é chamado o lugar do esquecimento. Em Josué 5:9 diz o seguinte, sobre esse local, amém, que foi Josué deu o nome, Josué 5:9, diz assim, então Yahvé falou a Josué, hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar que ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. O meu diz assim, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Porque Deus removeu o opróbrio, Deus removeu a humilhação, amém, de sobre as pessoas. Deus removeu. E para nós isso representa que devemos nos esquecer da nossa vida passada, que Deus já removeu. Nós somos uma nova criação. No momento que aceitamos Jesus, somos uma nova criação. A humilhação da velha natureza foi removida, ok? Foi removida. Somos uma nova criação. Josué e os filhos de Israel desfrutaram em Gilgal da provisão miraculosa de Deus. Ali Deus diariamente derramava do maná, amém? Derramava diariamente do maná que eles recolhiam para atender a sua necessidade diária. Tinha que ser uma necessidade só diária. Mas depois o povo começou-se a queixar, porque estavam a comer sempre o maná. Nós somos assim, queixamos-nos, não é? Não gostamos de repetir sempre as mesmas coisas, amém? E apesar da provisão de Deus ser uma provisão amorosa, Ele estava a dar com amor, Ele estava a cuidar deles, amém? Mas eles resolveram que não queriam mais. Então, no momento que provaram da comida da terra, o maná cessou. No momento que comeram codornizes, o maná cessou. Amém? Então, Gilgal, o que é que representa? Representa o lugar onde chegamos depois de passarmos pela experiência da salvação. Aceitamos Jesus, passamos pela essa experiência da salvação, agora vamos para um lugar em que nós aí precisamos, amém, de nos livrar de algumas coisas, amém, de livrar de certas coisas, amém, e confiar na provisão de Deus, amém. Diga lá assim, eu confio na provisão do meu Deus. Amém? Se nós começamos a confiar só na nossa provisão, só nas coisas naturais, nunca vamos receber bênçãos de Deus. Vamos estar só sujeitos às coisas naturais que podemos comprar, que podemos adquirir e não na provisão de Deus. Os irmãos entendem? Amém? Em Gilgal que devemos esquecer também os erros passados. Mas há muitas pessoas que preferem ficar nesse lugar. Preferem ficar aí com os erros do passado, lembram-se, isto e aquilo, o que me aconteceu, o que o fulano me fez. Esqueçam-se dos erros do passado. Passado é passado. Não viva o presente com os erros do passado, com os problemas do passado. Amém? Amém? Por quê? Porque se viver com os erros do passado, o maná ou a provisão de Deus na sua vida vai cessar. Vai cessar. Amém? Uma vez que Gilgal representa a religião destituída de poder, nenhum de nós deve desejar isso. Nenhum de nós deve desejar isso na sua vida. Pois Gilgal mostra-nos que a vida cristã, sem o sobrenatural de Deus, não é uma vida alegre de ser vivida. Estão comigo? Amém? Não é uma vida que deve ser vivida. Deus promete-nos vida e vida com abundância. Vamos querer essa vida abundante. Amém? Por isso precisamos ir para além da experiência da salvação. E como Eliseu dizer, não fico aqui, eu quero mais. Elias disse, fica aqui. E Eliseu disse, vamos ler logo agora a seguir. E Eliseu disse, não, eu quero mais. Eu quero unção dupla. Amém?
Então, depois de Gilgal, Elias e Eliseu foram para Betel, o lugar das grandes decisões, onde o crente aí submete a Deus e morre para os seus próprios desejos. Então, Betel é o lugar onde Abraão montou a sua tenda e tomou a decisão de viver para Deus. Ali foi o lugar onde Jacó lutou com o anjo do Senhor e passou a ser chamado Israel. Foi o lugar onde Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Foi o lugar onde Saul rejeitou também a palavra de Deus e perdeu o reino. Muitos chegam a Betel e têm sucesso, outros fracassam. Tudo vai depender das nossas escolhas. Tudo depende das nossas escolhas. Betel é um lugar que Deus aponta para uma terra prometida, o nosso lugar prometido, o nosso lugar da bênção. Amém? Em Betel, Elias diz a Eliseu, vamos ler, 2 de Reis 2:4. 2 de Reis 2, verso 4. Segunda do Reis 2:4 diz assim: então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu, continuando, juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Ou seja, Eliseu sabia se queria unção dupla, tinha que seguir sempre Elias, ok? Então Elias e Eliseu foram para Jericó. E Jericó representa o lugar da batalha, luta. Amém? Luta. E foi em Jericó que Jesus, amém, para vocês terem uma ideia, foi em Jericó que Jesus enfrentou Satanás e foi tentado por 40 dias e noites. Foi aí que as muralhas de Jericó também ruíram nos dias de Josué. Então, quando o crente chega ao seu Jericó espiritual, Satanás opõe-se, ataca-lhe ou as finanças, ou a família, com doenças, com enfermidades, com os seus familiares, impede-os, amém? E às vezes Satanás ataca-nos e diz, não é preciso servir a Deus, Deus ama-te, não é preciso ir à igreja, coisas assim. Ele ataca-nos para nos desviar da atenção de estarmos no lugar da bênção. E é aí nesse lugar que nós temos de lutar contra as forças do mal. Mas é também aí que nós encontramos Jesus, o capitão da nossa salvação, que ele está lá à nossa espera para lutar conosco, amém, nessas batalhas da vida, ok? Nesse lugar, não se deixem guiar pela carne. Queiram, por quê? Porque a carne é inimiga, é nossa inimiga. A carne nunca quer que a gente esteja com Deus. Ela não quer. Okay? Ela é inimiga das nossas almas. Então, Elias e Eliseu dirigem-se para o Jordão, ali, e foi ali no Rio Jordão que nós vimos João Batista batizou Jesus e viu o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Foi ali que Jesus iniciou o seu ministério. Então, Jordão é o lugar onde o crente começa a ver coisas sobrenaturais. Amém? Foi ali que Eliseu recebeu a porção dupla da unção e viu o sobrenatural acontecer, ok? Então, o Jordão para nós significa aquele lugar em que nós dizemos, Senhor, eu quero tudo de Ti. Eu não quero mais viver a minha vida segundo a minha vontade e os meus planos. Eu quero viver para Ti, segundo a Tua vontade, ok? Elias ali naquele lugar dobrou a sua capa, feriu as águas do Jordão, que se dividiram em duas e passaram em seco. E agora vamos ler então a história do que é que se passou para a unção dobrada. 2 de Reis, peço desculpas, 2, do verso 8 ao verso 13. 2 do verso 8 ao 13, diz assim: então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Nós vemos que Elias fazia milagres, amém? Coisas a acontecer. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, a porção dobrada
de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E parou à margem. Ou seja, deixa-me explicar. Eliseu faz aqui duas coisas que nós vemos. Ele viu Elias a ser elevado. Como nós sabemos, a Bíblia diz que Elias não morreu, ele foi arrebatado. Deus levou, amém? E Eliseu faz aqui duas coisas. A primeira coisa que ele faz, assim que Elias é levado, tirou as suas vestes e rasgou as suas vestes, amém? Indicando que se desligava do velho homem do passado, que ele já não era nada com ele, amém? E depois apanhou a capa de Elias, pois essa simbolizava a porção dupla do espírito que lhe estava destinada, como amém, sucessor de Elias. Quando aquilo que é novo estiver à nossa frente, quando coisas novas estão a ser postas perante nós, despeçam-se das coisas do passado. Digam às coisas do passado: não, isto já não me pertence, esta já não sou eu, esta não sou eu. Amém? Digam mesmo isso. Eu sou uma nova criação com Cristo Jesus. Vou viver segundo essa nova criação e não a velha criação. Amém? Despeçam-se então do passado para que Deus possa começar a fazer coisas novas na vossa vida. Não receberemos uma unção dobrada se não soubermos, primeiro de tudo também, quais são as promessas para as nossas vidas. Precisamos conhecer as promessas que Deus tem para a nossa vida. Abraão teve que confiar em Deus quando Deus disse que lhe iria dar um filho. Ele teve que confiar. Amém? Ainda que o seu corpo dissesse: parece que isto não é possível. Ele teve que confiar. Confiar nas suas próprias forças e nas obras que ele fez. Ele tentou, amém? Teve um outro filho, mas não era aquele filho que Deus tinha destinado para ele. Amém? Então, confiar nas nossas forças, nas nossas obras, amém? Não vai trazer para nós a promessa de Deus. Amém? Tal como não aconteceu com Abraão. Ele teve que ver Isaac pela fé antes de receber. Quando nós vemos com os olhos da fé a promessa para as nossas vidas, a promessa de prosperidade, a promessa de saúde, que já é nossa em Cristo Jesus, quando nós vermos com os olhos da fé, amém? As coisas vão acontecer. Temos que chamar pela fé aquilo que Deus já nos prometeu. Amém? Temos que chamar e viver pela fé. Em Lucas 18:35, nós temos um exemplo. Lembra-se daquele cego do Bartimeu? Amém? Quando Jesus o ouviu clamar, amém, com os seus discípulos, ele ia passar e Jesus ouviu-o clamar e mandou chamá-lo. E Bartimeu, a Bíblia diz, de imediato ele largou o seu manto. De imediato ele largou o seu manto. Ou seja, ele estava-se a despir daquilo que era velho. Porque quando Jesus o chamou, já pela fé, ele viu-se curado. Amém? Ele sabia que Jesus fazia milagres. Então, pela fé, ele tirou o manto que ele tinha, porque sabia que tinha algo novo que vinha aí. Amém? Nós temos que fazer a mesma coisa. Se nós queremos algo novo, temos que deitar fora as coisas velhas. Aquilo que nos prende, aquilo que nos rouba a paz, aquilo que nos rouba a alegria, aquilo, amém? Aquelas coisas que trazem dúvida ao nosso coração. Nós temos que pegar nessas coisas e jogar fora e dizer, não, eu vou viver pela fé naquilo que Deus já me prometeu. Viva a promessa de Deus. Amém? Nós vemos então que Bartimeu deixou de lado o velho manto a fim de receber um novo manto, que era o manto da salvação e cura. Amém? Vejam-se pela fé como filhos de Deus, não como mendigo. Há muitos crentes que aceitam Jesus, mas continuam a dizer, eu sou um pecador. Não, você é um filho de Deus.
É um filho de Deus que pode pecar, mas não é já um pecador. Um filho de Deus não é um pecador. Pode pecar, mas isso não diz quem ele é. Ele é um filho de Deus. Ok? Nunca se esqueçam, nunca se sintam como um mendigo. Amém? Nunca aceitem isso. Nunca aceitem a mentira de Satanás que vos quer cegar e dizer que vocês não prestam, que vocês não são úteis. Amém? Nós somos úteis. Deus ama-nos, deu a sua vida por nós. Jesus deu a vida por nós. Nós somos preciosos, somos úteis. E Deus olha para nós como filhos e não como mendigos. Não somos mendigos. Não mendiga a Deus. Deus já lhe deu tudo em Cristo Jesus. E foi uma herança, faz favor. Amém? Não foi uma herança pequena. Amém? Por isso, tenham ousadia e creiam nas promessas de Deus, naquilo que Jesus fez por vós. É assim que cabe ao crente aproximar-se, então, da dupla unção do Espírito. Não convém que o crente permaneça em Gilgal, ainda debaixo da primeira experiência da salvação. Não fica aí, queira mais, queira ir mais para a frente, queira caminhar com o Espírito, queira fluir nos dons do Espírito, permita que Deus o use em milagres e em maravilhas, porque é isso que Deus tem, é para todos nós, é para todos os crentes, é para todos aqueles que crerem. Amém? Não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, é para todo aquele que crê. Amém? Deus disse, e depois pregai o evangelho. Amém? É para todos. Amém? É bom então que o crente avance até Betel, morra para o próprio eu e viva com Deus para sempre. E viva. Não queira fazer só a sua vontade. A sua vontade pode levá-los a caminhos tortuosos. Queira viver segundo a vontade de Deus. Amém? Porque aí você vai encontrar força, proteção, vitória sobre o inimigo, vai encontrar autoridade, poder, uma aliança eterna com Deus, amém? Pois estas são as promessas que por meio do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, nos pertencem, amém? Então, a unção que traz estas promessas também cobra um preço que consiste na morte do nosso próprio eu, não a minha vontade. Não era isso que Jesus dizia? Ele é o nosso exemplo. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor, seja feita na minha vida. Amém? E isso acontece, amém? Através da oração. Mortificarmos a nossa carne diariamente, que ela é pecaminosa. Amém? Jesus disse, se alguém quiser vir, em Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Negue-se a si mesmo. Tomar a sua cruz quer dizer crucificar a sua carne, dizer não à sua carne. Amém? Dizer não à sua carne. Essa mortificação só se tornará realidade através da oração. Precisamos, por isso, o nosso relacionamento com Deus tem que ser diário. Amém? Porque diariamente a nossa carne quer nos tirar dos caminhos de Deus. A unção do Espírito, o poder de Deus que nos é conferido, amém? Foi requerido por Jesus. Jesus pagou o preço por nós, para nós recebermos esse poder, essa unção, amém? Por isso, amém? Receba e viva debaixo dessa unção. Enquanto se preparam para se submeter ao Espírito Santo, morrer para si mesmo e receber a unção que Ele tem, deixem-me compartilhar só mais uma escritura e estamos a terminar, que diz o seguinte, talvez no momento não faça sentido, mas vocês vão entender. Em Salmos 32, o verso 9, diz o seguinte, pode ser que a tradução dela aqui seja diferente. Salmos 32, 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de quê? Cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ok? A tradução é igual a que eu tenho aqui. Olha, a interpretação desta escritura, segundo a palavra de Deus, é que o cavalo corre para longe e ele refugia-se na sua própria força. Refugia-se na sua própria força. Enquanto que a mula prende-se
à carne e age como se estivesse morta, como se não tivesse mobilidade. Okay? Ela é teimosa, vocês já viram que as mulas a gente tem que andar ali a bater para ela conseguir se mover. São um bocado teimosas. Infelizmente, deixem-me dizer, há muitos crentes assim, resistem à unção e à presença de Deus porque correm para as coisas mundanas. Correm mais depressa para as coisas mundanas, como o cavalo, estão cientes só da sua força, não é? Da sua grandeza, da sua beleza, e fogem de Deus, amém? Ou estão presos à carnalidade, como mortos-vivos, assim como a mula faz. Estão presos na sua carnalidade, dizem que são crentes, mas parecem mortos-vivos, porque não estão a viver das bênçãos, amém? Da graça e do favor de Deus. Não estão a viver. Chamam-se crentes, há tantos que eu ouço aí dizer às vezes, eu sou crente, mas não têm comunhão com Deus, não vão à igreja, mas são crentes. Crentes em quê? Na sua própria carne, amém? São mortos-vivos, a Bíblia chama isso mortos-vivos. Então, ainda que o pecado abunde, deixem-me dizer, a graça de Deus abunda muito mais, amém? Há milhões e milhões de pessoas infelizes que estão a galopar rapidamente na direção oposta a Deus. Estão a cair em pecados. Nós ouvimos agora cada vez mais erros, mais pecados, mais coisas a acontecer. Uma pessoa até fica triste. Agora ouve-se falar muito mães solteiras, mulheres que passaram por problemas de ter perdido filhos, não sei o quê, agarrarem-se a bebés reborn, bebés feitos de plástico, estão-se a agarrar a isso, estão a levar inclusivamente esses bebés aos padres para serem batizados, estão a levar às igrejas evangélicas. Nós vemos que as pessoas estão doentes mentalmente, estão doentes fisicamente, amém? Estão doentes espiritualmente. E nós precisamos, nós que estamos aqui para receber a unção de Deus, nós que queremos viver para Deus, Deus pôs, amém, sobre nós um propósito de ir levar essas pessoas as boas novas da salvação e mostrar que Deus a ama, que Deus pode sará-las, que Deus pode libertá-las de certos julgos e mentiras que o inimigo põe nas suas vidas. Nós estamos aqui para isso. Porquê? Porque a nossa sociedade está em frangalhos. Mas, ao mesmo tempo, nessa sociedade em frangalhos, há pessoas que estão famintas e sedentas, que querem ouvir alguém lhes falar que há uma solução, que há um Deus que as ama, que há um Deus que quer ajudá-las. E sabe uma coisa, Deus está a contar conosco para ir levar essas boas novas da salvação. Deus está a contar que cada um de nós se possa diariamente encher cada vez mais da unção e do poder de Deus, para podermos falar com autoridade, para estarmos debaixo do poder de Deus e quebrar jugo sobre essas vidas, para que elas possam ser salvas, libertas, possam ser curadas. Deus está a contar conosco. Deus quer libertar uma unção dobrada sobre as nossas vidas. Se nós achamos que temos já unção, queiram uma unção dobrada, queiram mais, digam mesmo, Deus, há pessoas à minha volta a precisar de ajuda, há familiares meus a precisar de ajuda, quero essa unção dupla, Senhor, Deus, sobre a minha vida, quero mais do Teu Espírito, quero mais da Tua sabedoria, quero mais do Teu conhecimento, quero mais do Teu amor, Senhor, ajuda-me. Precisamos fazer isso, não vamos deixar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho morrer, amém? Morrerem espiritualmente ou estarem eternamente afastados de Deus. Há um inferno, irmãos. Há um inferno. Não vamos deixar essas pessoas ir para o inferno. Vamos lhes falar da salvação. Assim que cada um de nós saia a correr em direção a essa necessidade, debaixo da unção que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Eu oro mesmo que ninguém fique parado, que nenhum de nós que estamos a ouvir, não só que estamos aqui a ouvir, mas quem vai ouvir mais tarde, amém, na internet, eu oro que ninguém fique parado ou estagnado na unção que recebeu até agora, mas queira mais, diga mesmo, Deus, eu quero levar almas à salvação, eu quero ganhar minha família, eu quero ganhar os meus filhos, os meus netos, eu quero fazer, os seus colegas de trabalho. Quantos deles não sabem até que você é crente? Quantos deles? Dê a conhecer o amor de Cristo, amém? Vamos dar a conhecer. Eu oro mesmo que ninguém fique parado ou estagnado na unção, mas que avancem no poder dessa unção que Deus quer derramar sobre as vossas vidas, sobre a minha vida, e Ele quer fazer isso diariamente. Tenha comunhão com Ele, amém?
Tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem derrama unção fresca sobre a sua vida. Querido Pai, obrigado, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor, poder ouvir esta palavra, Senhor, e poder saber, Deus, Pai, que Tu tens um plano e um propósito para as nossas vidas, Senhor. E nós não queremos, Senhor, pegar, Senhor, nos talentos, Senhor, pegar na sabedoria, no conhecimento, Senhor, que Tu nos dás ou que Tu nos acabaste de dar e simplesmente enterrar, ignorar isso, simplesmente não pôr isso em uso ou em prática. Nós não queremos fazer isso, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser mais cheios de Ti, do Teu Espírito, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria. Nós queremos, Senhor Deus, que o Teu amor, a Tua compaixão, Senhor, preencha inteiramente o nosso coração, a nossa vida, para que quando nós olharmos para alguém à nossa volta, Senhor, essa compaixão, Senhor, Deus se transmita, Senhor, em atos, Senhor, de amor nosso, Senhor, em atos, Senhor, de uma preocupação para o bem-estar daquela pessoa, para a salvação daquelas pessoas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da unção do Teu Espírito. Queremos mesmo uma unção dobrada sobre nós, Senhor. Não queremos continuar no mesmo rengue-rengue, Senhor. Nós queremos, Senhor, algo diferente acontecer. Queremos coisas novas acontecer na nossa vida, Senhor. Acontecer, Senhor Deus, no nosso meio, na nossa casa, no nosso lar, Senhor, na Tua igreja, mesmo na nossa cidade, nação, Senhor. Nós queremos ver coisas novas acontecer, Senhor. Nós queremos ver vidas a ser transformadas, Senhor. Por isso, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Podemos ser poucos, Senhor Deus, aqueles que estamos a ouvir esta mensagem, mas os poucos que possam ser, Deus, que eles possam, Senhor Deus, Pai, pôr em prática, Senhor, a Tua palavra, Senhor, pôr em prática, Senhor, tudo aquilo que Tu nos ensinas, tudo aquilo que Tu nos dás, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por vidas que vão ser mudadas e transformadas e que vamos ser usados por Deus. Como Eliseu, nós queremos dizer, Senhor, dá-nos uma unção dobrada, em nome de Jesus. E todos dizem, amém, amém e amém. Cá estaremos novamente, então, no domingo, mas se alguém precisar da oração, estamos aqui para orar. Amém? Deus vos abençoe.